Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kenji de Hoenn, trazendo o segundo vídeo do canal. Gostaria de agradecer todos os comentários super elogiosos que a gente recebeu na nossa primeira lista de dragão, tá? Então se você ainda não viu e está interessado, dá uma olhada lá no canal, se inscreve aí se você se interessa por um conteúdo mais aprofundado de DLC, e vamos lá. Então dessa vez eu trouxe uma lista de Psíquico, que na minha opinião é um dos tipos mais fortes do DLC, até recebeu 2 banimentos relevantes aí, mas ainda assim continua super proeminente no nosso meta. Eu acho que tem alguns motivos por trás disso, mas a capacidade de você ter aceleração de energia, um Pokémon que busca qualquer apoiador no deck, muita compra de carta, um Pokémon que desabilita habilidades do oponente, né, acho que tudo isso faz esse deck ser muito bom. Né? E para quem viu o vídeo do tipo dragão, né, em que eu falava que a palavra que definia o deck era celeridade, para mim, psíquico, o que define é opcionalidade, a capacidade de você ter muitas opções dentro do seu deck, tá? Sobre esse deck em si, né, o molho especial é o Munkidori, né, então o pessoal de Standard já o conhece, né, mas uma vez durante seu turno, se este Pokémon tiver alguma energia Dark ligada a ele, você pode mover até 3 contadores de dano de um dos meus Pokémons, né, para um Pokémon do seu oponente. Tá? E isso aqui que vai possibilitar em turnos em que você compra mais de um prêmio, né, vocês vão perceber, né, se vocês testarem essa lista aqui, tipicamente vocês vão começar atrás na corrida de prêmio, tá? Mas esse deck é um deck que tipicamente começa atrás e ele brilha mesmo mais no meio do jogo para o final do jogo. Né? Então tem que ter um pouco essa mentalidade de enxadrista jogando esse jogo, né? Então, que você vai começar atrás e você vai utilizar de alguns elementos de control, né, para conseguir atrasar o seu oponente de forma a você conseguir potencializar turnos em que você pega mais de um prêmio e é assim que você ganha a corrida dos 6 prêmios, que é quem ganha a partida de Pokémon. Né? Então, bom, vamos começar aqui pelo começo, né, como tudo na vida, mas você quer começar com 2 cartas no ativo. Tá? Então você tem o Wobbuffet, que é o freio aí do seu oponente, e você tem o Mew, que é o seu acelerador. Tá? Então, começando pelo Wobbuffet, você quer começar ele no campo ativo, nunca contra uma Mirror, né, porque perceba que a habilidade dele desativa todas as habilidades em campo, exceto do Psíquico. Né? Então na Mirror ele não vai fazer nada, mas todas as outras, contra deck de grama, que é super intensivo em habilidade, deck de água, deck de incolor, né, mesmo o dragão, né, você começar com o Wobbuffet, você já desacelera muito o seu oponente. Né? Então é super bom começar com o Wobbuffet, sempre importante conhecer as matchups e todos os arquétipos do jogo. Eu sei que não é possível para todo mundo, mas para você que vai jogar com esse deck, lembre-se que deck de água e deck de grama, deck até de elétrico, né, mas principalmente grama, água e incolor são super intensivos em habilidade nos primeiros turnos, então é importante que você desça o seu Wobbuffet, tá? Mil, ele vai olhar as suas 6 cartas do topo do deck e vai pegar um item, beleza? Então a gente quer usar o Mil logo no início para achar algumas cartas para já ir preenchendo o nosso banco e setando o nosso board. Né? Então a gente quer achar com o Mil o Poffin de Colega, para pegar 2 Pokémons básicos de até 70 de vida e colocar no nosso banco. O Battle VIP Pass, que é útil só no primeiro turno, né? Mas você pega qualquer 2 Pokémons, independentemente da vida, e coloca no seu banco. Essa carta vira uma carta morta no final do jogo, né? Na real, em qualquer turno que não o primeiro, porque ela não vai ter efeito, né? Mas quando isso acontecer, a gente vai usar o compressor de batalha para descartar até 3 cartas do nosso deck, né? E a gente vai limpar o nosso deck de cartas inúteis, né? Ou que já não possuem mais valia dali em diante, e o Battle VIP Pass provavelmente vai ser uma delas. Tá? Continuando aqui com a linha de Pokémons. A gente vai querer setar também o Gallade, né? A linha do Gallade é super boa. Você tem um Haltz que ele tem um ataque útil, que ele vai bater 10, e você escolhe um ataque do seu oponente e durante o próximo turno dele ele não pode usar aquele ataque. Então o Okidog, por exemplo, você pode bater 10, mas na verdade 20 por conta da fraqueza do Okidog. Você vai fazer com que ele não possa utilizar o único golpe que ele tem, o socão crítico, se eu não estou enganado. Né? Então você consegue ganhar uma sobrevida ali, comprar um tempinho com o Haltz, por isso que eu gosto dele. Tem outro que deixa paralisado, outro que tem 70 de vida, bate 20 ou 10, não estou lembrado, e você troca ele para o seu banco. Todos eles são úteis, mas eu prefiro esse aqui. Você é livre para escolher qual você gosta mais, beleza? Kirlia, você vai descartar uma carta da sua mão e comprar 2, né? Então você vai, mais uma vez, deixar a sua mão um pouco maior. Né? Repara que o Mil ele já vai pegar um item do seu deck, com a Kirlia você vai comprar mais 2, né? Então acho que é mais uma mecânica que ajuda a você a ficar com mais cartas na mão. Aí o Gallade você vai achar qualquer
apoiador que você precise para aquele turno ou para um turno posterior, né? E ele também tem uma vida boa, né? Tem 160 de vida, bate 160 e ainda move uma energia dele para algum Pokémon do banco, o que pode ser super positivo quando a gente quiser preservar as energias, né? Então quando ele for nocauteado, ele não vai levar todas as energias junto dele, energizadas a ele para o descarte, né? Então você tem um Pokémon aqui que é super bom, uma pré-evolução boa também, é uma linha super útil, acho que não à toa ele está em basicamente quase todos os decks de psíquico, né? Além da linha do Galete, a gente vai priorizar o Chatu. A depender da sua mão, você vai até querer fazer o Chatu antes do Killer Galate, tá? Muito porque ele vai trazer as energias para o seu campo. Tá? Então você tem uma energia na sua mão, você energiza para alguém do seu banco e compra duas. Então ele faz duas tarefas ali. Ele energiza, ele acelera a sua energização e você compra ainda mais cartas. Né? Então repara que em um turno em que você consiga utilizar o Chatu, a Kirlia e o 1000, né? Você comprou uma do turno, achou um item com o 1000, comprou mais duas com o Chatu e comprou mais duas com o Haltz, cara, isso aqui é um turno de 6 draws sem usar apoiador, né? Então você tem a possibilidade de ter aí esses turnos super bons, isso sem usar nenhum apoiador, e isso vai deixar sua mão gigante, né? E, enfim, você vai ter provavelmente o que você precisa para responder naquele turno. Além disso, né, se o Chatu ele traz as energias para o seu campo, né, o Malamar ele retorna elas para o seu campo. Né, então ele retorna ali as energias da sua pilha de descarte para algum Pokémon seu do banco. Né, e aí, nesse combinho aqui, a gente pode energizar. A gente tem duas formas de acelerar a energia. Né, então você pode energizar uma da mão, um com Malamar e um com Chatu. Né, você tem 3 energias em campo em um turno só, o que é super legal, super útil. Tá? E isso aqui sinergiza super bem com Giratina. Né? Então, o Giratina, a habilidade dele diz que toda vez que ele tiver na sua pilha de descarte, você pode voltar ele para o banco e ao fazer isso, você coloca um contador de dano em 2 Pokémon do seu oponente. Né? Então, imagina aí que você tem um Pokémon no banco do seu oponente que tem 40 de vida. 40 de vida, em matemática de psíquico, Mankidori é o seguinte: é 10 com Giratina e 30 com Mankidori. Tá? Então, você sempre tem que estar pensando um pouco em como você pode nocautear o Pokémon ali do banco do seu oponente, sem gastar seu ataque. Né? E pensando já naquele turno que você vai pegar mais de um prize. Né? Então, um Pokémon de 70 de vida, ele é 30, 30 com o Mokidori, mais 30 de novo com o Mokidori e mais 10 do Giratina que ele vai voltar do seu banco. Tá? Voltar para o seu banco. Tá? Então você tem que pensar sempre nessas matemáticas ali, vendo turnos adiante. Beleza? E o golpe dele é ele que vai possibilitar que a gente coloque contadores nos nossos Pokémons para que a gente consiga tirar valor do Mankidori. Então ele vai bater 130 e vai colocar 4 contadores de dano em algum dos nossos Pokémon. A gente sempre vai querer colocar no Mankidori, né? Tipicamente no Mankidori, para que então o Mankidori passe o dano para o nosso oponente. Tá? Então tem duas formas de você colocar contadores no seu Pokémon. Um deles é deixando o seu oponente bater, mas sem nocautear. Né? Isso naturalmente vai colocar alguns contadores no nosso Pokémon, mas também o Giratina faz esse serviço super bem. Né? E aí repara que ele vai estar no ativo, né? Ele vai bater ali, né? E aí ele eventualmente vai ser nocauteado. Né? E aí se a gente tiver, enfim, Chatu ou Malamar, ou os dois no banco, né? A gente retorna aqui o Giratina para o campo, né? E supondo ali ainda no turno dos sonhos, em que a gente tem um 1000, né? Com uma das ferramentas que tira o custo de recuo, idealmente a prancha de retorno, né? A gente vai comprar do turno, vai utilizar o 1000, né? Vai olhar 6 do topo, vai pegar um item que pode ser útil para a gente, né? E a gente precisa só achar uma maneira de atachar, né? Energizar duas energias ali para o nosso Giratina, né? Energizar uma da mão também, né, ou de repente até usar o vale dimensional que vai tirar um custo de energia do ataque do nosso Pokémon psíquico. Né? Então você tem uma maneira muito fácil de ficar lupando, né, utilizando repetidas vezes o Giratina, isso tudo enquanto você coloca os contadores de dano do efeito do ataque dele no Mankidori, né, e aí caso o seu Mankidori tenha uma energia de Dark, você vai ficando jogando mais contadores no seu oponente. Tá? Então esse é o board state ideal que você quer ter nesse deck. Tá? Isso somado a uma mão muito grande, né? Que a gente tem várias formas de fazer isso acontecer. Beleza? Dos outros Pokémons que faltaram falar, Mimikyu, Galarian Articuno e Latios. Mimikyu, excelente carta. Uma carta muito, muito boa. Tá em quase todo o deck psíquico e não é à toa. Primeiro golpe, por uma energia qualquer, um color, né? Que significa que isso comba com o Dimension Valley. Né? Você pode comprar duas cartas do seu deck. Então ele abre. Ele é um Pokémon que ao você abrir com ele, ele é bonzinho, né? Não é o melhor possível, no caso seria o Mew ou o Wobbuffet, mas ele ainda é sólido. E o segundo golpe dele é que você copia qualquer ataque que o seu oponente utilizou no último turno.
né? Então, repara que o Wailord, que tem 230 de vida, 200 de vida mais 30 que ele vai estar tancando da habilidade, você precisa bater 230. Mas o golpe dele, ele bate 240, se ele tiver uma energia especial. Então, quando a gente copiar com o Mimikyu, a gente vai sempre ter o cuidado de colocar uma energia especial nele, mas vai bater na volta 240, pegando o nocaute no Wailord, que é um número muito alto para o nosso deck bater, né, que é efetivamente 230. Tem outra forma da gente conseguir bater 230, tá? A outra forma é batendo com Latios, que vai bater 180. 180 não pega nocaute, como você deve ter percebido, né, mas ao colocar a outra ferramenta que a gente tem no deck, faixa musculosa, a gente pode bater 200, vai faltar 30, e os 30 que faltam, justamente, do 3 contadores de dano do Monkidori. Né? Então, sempre que você estiver jogando de água e o seu oponente usar esse Wailord, você tem que pensar em quando e como você vai nocautear esse Pokémon. Tá? Para além disso, temos o Articuno de Galar. Tá? O Articuno de Galar, toda vez que você desce ele da sua mão para o seu banco, né, você pode já energizar 2 energias de psíquico logo nesse ato. Né? Então, ele é muito ruim de você começar. Tá? Uma das partidas que eu perdi no torneio deste final de semana foi porque eu abri com ele, eu não conseguia tirar ele de jeito nenhum. Então, ele é muito bom, mas ele tem um pouco esse downside, né, esse ponto negativo. A gente usa até algumas outras cartas para, enfim, reduzir um pouco esse efeito ruim que isso pode ter. Uma delas é o Arven, né, que a gente consegue pegar ali a pedra flutuante, né, para conseguir ligar ele e tirar o custo dele de recuo. Né. Outra maneira também é a gente usar o Birdkeeper, né, o famigerado ornitólogo, em que você recua o Pokémon ativo e compra 3 cartas. Tá? Então tem algumas maneiras que a gente usa para minimizar esses pontos negativos. Tá? Mas nem sempre você vai achar, né? Então acho que é importante ter em mente que ela pode ser uma carta que atrasa um pouco o seu jogo. Sobre o Munkidori, como você countera o Munkidori? Né? Bom, se você lembrar, se você conhece um pouco o meta, você vai lembrar de 3 Bent Barriers principalmente, né? O Manaphy, que é o Bent Barrier de água, né? Ele protege o banco do tipo água, o Mil de psíquico, né? Que também protege o banco, e o Mr. Mime. Então você repara que todos eles protegem dano, né? E isso aqui não é dano de ataque. Né? Eles protegem dano de ataque, desculpa. Isso aqui não é um dano de ataque, é um efeito. Então nem dano é, porque contador de dano é efeito e é efeito de habilidade. Né? Uma coisa para se ter em mente é quem previne o Munkidori é o Machoke. Tem o Jirachi de metal, mas ninguém usa ele, então vou trazer o exemplo do Machoke. Tá? Então, quando o seu oponente descer um Machoke, tenha em mente que ele vai estragar um pouco a conta do Munkidori. Tá? Mas sempre que isso acontecer, é importante você dar a volta de outra maneira. Que outra maneira você pode dar a volta? Bom, se você tiver um Wobbuffet que desabilita a habilidade, né, e você coloca ele no ativo, automaticamente ele vai desabilitar essa habilidade que está protegendo o banco dos Pokémon lutador, né, e ao fazer isso agora sim você pode passar contadores de dano utilizando o Munkidori, claro, sempre com uma energia de Dark, beleza? Então esse é um pouco dos exemplos, né? Quando o seu oponente tiver um Pokémon ali de 70 de vida, 40, é sempre aquela conta, né, de 10 mais 30, ou 30 mais 30 mais 10, né, mas tem alguns outros Pokémon que simplesmente tem 30 de vida. Né? Então, no nosso meta, os mais relevantes aí para se ter em mente. Tínamo, de elétrico, o pessoal fica dividido entre o que tem 30 de vida e 100 custo de recuo, e um de 40 de vida que tem 1 de custo de recuo. Né? Então, sempre que o seu oponente descer um desse, você já tem que pensar em como matar ele o mais rápido possível, né? Porque é um prêmio de graça ali quando a gente está jogando de Munkidori. Né? O Budil, que está se popularizando agora, né? Veio com a coleções de evoluções prismáticas aí. Tem 30 de vida também. Execute, que está se popularizando mais recentemente por conta de uma build de Egglock, também tem 30 de vida. Então é bom ter em mente todas essas. O Joltik do tipo elétrico também. E mesmo dentro do tipo psíquico, a gente vai ter o Smoochum e a Clefa, né, que tem 30 de vida. Tá? Então sempre bom você se lembrar que se o seu oponente descer uma delas e ele não sabe que seu deck é de Munkidori, né, é bom você começar a pensar na rota em que você vai fazer para nocautear um desses prêmios, que é basicamente um presente que eles estão te dando, beleza? Vamos falar dos itens então? Para começar o jogo, sempre muito importante, Poffin de colega, Battle VIP Pass, né? Se o Battle VIP Pass você não achar ele no seu primeiro turno, ele vai virar uma carta morta, você vai descartar com o compressor de batalha, e o compressor de batalha ele te possibilita uns combinhos, né? Então você pode descartar o próprio Giratina com o Battle Compressor, com o compressor de batalha, ele vai cair no seu descarte, né? E aí você vai voltar ele utilizando a habilidade e colocando um contador de dano em 2 Pokémon do banco do seu oponente. Então, idealmente, você nem quer descer o Giratina, né? Você quer descartar ele para depois você colocar ele no seu banco via habilidade, né? Porque ele coloca um contador de dano em 2 Pokémon do seu oponente, beleza?
Para além disso, né, a gente vai utilizar também cartas como Tesouro Misterioso para pegar Pokémon, principalmente de evolução, mas serve também para básico. Cristal Nevoado, ele te traz essa opcionalidade de ou pegar um Pokémon ou uma energia, né? E a energia pode ser útil para você energizar do turno ou para utilizar a habilidade do Chatu ou Zatu, enfim, você escolhe. E aí as bolas que são staple, né? Bola rápida, Ultra Bola, bola pesada de Hisui, né? Level Ball e a bola de Ninho, beleza? Então são esses itens que a gente está usando para ajudar no nosso setup. Né? Quanto aos demais itens, né? Pokégear. Né? Tipicamente eu não sou muito fã do Pokégear, né? Mas como o nosso Mew ele acha só item, né? E não acha um apoiador como é o nosso Tatsugiri, né? Do deck de dragão, né? A forma como você vai achar um apoiador com o Mew é você achando um Pokégear, né? E aí você faz essas passadas, né? Então com o Mew você torce para pegar um Pokégear, né? E com o Pokégear você torce aí para pegar um apoiador, beleza? Então é mais ou menos assim que você vai fazer, né? Para quando você quiser aí, numa medida meio desesperada, achar um apoiador usando o Mew. Aí, ventilador de campo, super staple no formato, né? Mapa da cidade. Eu não sou muito fã de mapa da cidade no geral, eu sempre prefiro o Gladio, sempre opto por essa carta, eu acho que essa é a melhor carta de recursão ali de cartas que ficaram no prêmio, né? Mas pelo fato do nosso Mew sempre achar item, eu preferi, nessa build em específico, utilizar o mapa da cidade. Além disso, a gente está usando Instância de Evolução, esqueci de falar na parte dos Pokémons aí, mas ela também vai achar Pokémon de evolução. Maca Noturna, Maca de Resgate vão pegar nossos Pokémons da pilha de descarte, tá? Eventualmente você vai precisar de uma energia a mais no turno, você pode pegar do descarte com a Maca Noturna, né? Seja lá para você energizar do turno, ou usar o Chatu, né? Ou mesmo a energia de Dark, que essa é a única maneira da gente colocar ela de volta em campo, tirando o Raihan, beleza? E a carta do Professor, sempre útil, né? Ela sinergiza muito bem também com o Articuno de Galar, né? Então supondo ali que você tem uma energia na mão, né? E você tem a carta do Professor, né? Em um turno você vai utilizar a carta do Professor, né? Vai pegar duas energias lá por lá, você vai ter três energias na mão, e com o Articuno de Galar você pode energizar, né, até duas cartas de energia psíquica básica da mão, então ele vai ficar com duas, mas a do turno são três, né, e com isso você consegue energizar três energias em um só turno no Articuno de Galar. Tá? Então tem um pouco esses combinhos nesse deck que é super legal, e claro, o Versus Seeker, que é a staple aí do GLC. Beleza? Quanto aos apoiadores de setup, Arven, super bom, né? É ele que vai achar pra gente no começo o Poffin de colega, né? O Battle VIP Pass, né? E também ele vai achar uma ferramenta. Então nesse deck a gente está usando três ferramentas, né? A Floatstone, a Pedra Flutuante, prancha de retorno, e a faixa musculosa, né? Então tipicamente você quer priorizar, você setar a linha do Haltz e a do Chatu, né? Mas quando você pega o Arven, é legal você também reconsiderar o Mew, né? Porque uma vez que o Mew tá com a prancha de retorno, né? Ele vira seu pivô até o resto do jogo, super útil, vai te achando vários itens aí no curso de um jogo inteiro, beleza? Então o Arven é uma peça aí super vital aí, principalmente para o nosso começo de jogo. O Birdkeeper já comentei um pouco antes, né? Para demais cartas aí que ajudam a gente no nosso setup, pesquisa de professores, né? Tem gente que não gosta dessa carta, que não gosta de descartar a carta num formato como GLC. Se esse é o seu caso, você pode utilizar Cynthia, Tate Liza, né? A gente usa também Marine no deck, usa o N e usa a Kisera, tá? Essas duas últimas cartas vão ser super úteis para a gente fazer algumas plays em que a gente quer atrasar nosso oponente. Então, mais para o final do jogo, que nosso oponente tem de 1 a 3 prêmios, né? Então, utilizando uma dessas duas cartas, a gente reduz super a mão do nosso oponente, né? E a gente pode até encaixar umas plays em que a gente faz isso com o Wobbuffet na frente, né? Então reduzindo super a mão do nosso oponente para 1 a 3 cartas, enquanto a gente loca as habilidades deles com o nosso Wobbuffet, né? E ganha um pouco de tempo aí, enquanto a gente vai transferindo contadores de dano com o Monkey Dory. Então, acho que pensar um pouco nesse elemento de comeback, né? Quando que você vai tirar esse atraso na corrida de prêmio, né? Provavelmente vai ser por algum disrupt, né? Alguma disrupção que você vai fazer aí no board ou na mão do seu oponente em que ele não consiga evoluir, né? Dando para você um pouco mais de tempo para você desenvolver aí o seu jogo na fase final aí, beleza?
Hexmaniac, né, desativa todas as habilidades em campo, tá? Isso aqui é super importante, tem algumas contra alguns diversos decks em que utilizar a habilidade é super importante, principalmente elétrico, né? Uma match que eu sempre lembro quando eu vou usar Hexmaniac, que é o oponente vai lá, utiliza o Terespark do Regelec, né, descarta todas as energias elétricas, ele vai precisar usar os dinamotores dele para colocar, para energizar a energia do descarte nos pokémons do banco dele, né, aí é nessa hora que você vai ver que ele não vai ter resposta se você usar Hexmania, porque ele não vai ter como voltar as energias do descarte para algum pokémon dele, né, porque eles vão estar sem habilidade. Beleza? Usamos também o Guzma, super staple, né, para cartas de comeback a gente usa o Roy e a companheira de equipe. Né? O Roy é super importante, né? Ele acelera uma energia do descarte, né? E pega qualquer outra no seu deck. Teammates também super boa para dar esse comeback, né? Acho que fortalece um pouco o deck no quesito de potencial, de conseguir voltar ainda mais no jogo, né? Enfim, você começa ali com o Boba Fett ou o Mil, deixa eles morrerem mesmo, porque você está priorizando setar o seu banco enquanto você ou vai ganhando mais cartas com esse, ou vai atrasando a vida do seu oponente com esse. Uma vez que eles são nocauteados, você pode usar uma dessas duas, né, para te dar mais momento no jogo. E os últimos dois apoiadores que a gente usa é do Zamini, né, a Samina e a Tulipa. Tá? A Samina vai ser super importante porque a gente vai pegar um apoiador que ficou no descarte ali, ou porque a gente usou, ou porque a gente descartou antes na partida, né, e também vai pegar um dos nossos estádios aí da pilha de descarte. Tá? Nessa lista aqui eu estou usando 3 estádios. Cidade paralela, super importante limitar o banco do seu oponente. Só tem em mente, né, que às vezes você já colocou, sei lá, 5 contadores de dano em um Pokémon que tem 60 de vida, então ele está por 10 de vida. O cara tá com 4 Pokémons na pilha, 4 Pokémons ou 5 Pokémons no banco dele, não é essa hora que você vai descer Parallel City, tá? Repare que isso tem uma anti-sinergia com Munkidori. Então só ser um pouco sagaz aí e ser atento quanto a isso, não vai descer Parallel City enquanto você tá na iminência de pegar um nocaute em algum Pokémon com menos vida no banco do seu oponente. Tá? O Vale Dimensional, super bom, né? Já comentei um pouco dele, mas ele elimina um custo aí de uma energia incolor dos custos de energização para o ataque dos nossos Pokémons. Tá? Então a Luzamine para voltar uma dessas sempre vai ser muito importante. E a Cidade Perdida é uma tech aí, então se você não quiser colocar ela, você pode colocar alguma outra carta. Até vou falar de algumas sugestões que eu pensei, tá? Mas essa carta aqui é uma tech contra decks que tem algum Pokémon que é super proeminente em um deck, né? Então eu tô falando aqui do Sableye, do deck de Lost Zone, que na minha opinião é um dos decks mais fortes do formato, né? A peça-chave dele é o Sableye, né? Então você nocauteia enquanto esse estádio está ativo, ele vai para a zona perdida, então ele não volta mais para o jogo. O outra é aquelas builds em que o Wailord ele é tanking heal, né? Então você vai batendo nesse Wailord, mas sempre que ele é nocauteado, ele é voltado de uma maneira muito rápida. Né? Então se você consegue nocautear ele ou o Wamer e manda para a zona perdida, né? Acho que facilita muito a sua matchup dali em diante, beleza? Então são esses apoiadores e estádios que eu estou utilizando. Tá? Acho que tem 3 apoiadores aqui a se considerar também, que não estão nessa lista, mas poderiam estar. Primeira, Tenente Surge. Como eu falei, você vai começar atrás, então você conseguir usar um Surge e conseguir combar ali em um turno que você usa, sei lá, o Surge, né, consegue ali encaixar uma Hexmania, que desativa a habilidade do cara, e aí você ainda vai lá e usa um N para deixar ele com 1 a 3 cartas na mão, então o cara vai estar com pouca carta na mão, sem habilidade, né, às vezes não vai conseguir voltar no jogo, e é ali que você vai tirar a diferença na corrida de prêmio. Né? Então acho que essa carta tem um potencial muito bom de estar aqui na lista. Ordem da Chefia, presente em quase todos os decks. Nesse aqui não achei espaço e não achei tão necessário assim, porque o Munkidori ele já consegue pegar alguns knockouts ali em pokémons do banco do seu oponente. Né? Então essa carta aqui não se faz imprescindível nesse deck, embora sempre seja útil você ter mais de uma carta que não só o Guzma para você para você puxar algum pokémon do banco do seu oponente pro ativo. Né? E o Plínio, né? Pelo fato de você estar usando energias básicas de cores diferentes, né, de tipos diferentes, né, o Plínio pode ser útil. O único ponto, minha ressalva quanto ao Plínio, essas aqui são as energias básicas que eu estou rodando nesse deck, é que você vai precisar que tenha pelo menos uma de cada tipo no deck. Como a gente só está usando 2 de Dark, muitas das vezes em que eu tentei, quando eu estava testando com o Plínio, né, uma dessas cartas ou já estavam na mão as duas, ou uma no descarte, uma na mão, uma no prêmio, enfim,
tiveram muitas vezes que eu tive que usar e não consegui utilizar o efeito de aceleração de energia inerente do Premium, né? Que você precisa achar as duas no deck para que ele tenha o efeito de você colocar uma delas em algum Pokémon seu, tá? Então acho que só tem em mente que é possível você colocar. Eu pessoalmente não gostei muito. E eu acho que seria isso. E aí de energias, então a gente está usando aqui essa contagem de 6 energias básicas, de psíquico, 2 energias dark e essas duas especiais, beleza? Então acho que seria essa a lista aqui que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários aí feedbacks, né? Acho que mais para frente eu gostaria de trazer algumas gameplays aqui comentadas com vocês, tá? Mas coloca aí embaixo algum deck que você queira ver, né? Impressões sobre esse vídeo, né? E acho que a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!